Bom, e nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores. A PEC, apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, recebeu o voto favorável do relator, senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Pelo texto, serão proibidas decisões que suspendam leis ou atos normativos com efeito geral. A PEC também veda decisões tomadas por um único ministro que suspendam atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara. As mesmas regras serão aplicadas aos processos no STF que peçam a suspensão da tramitação de proposições legislativas ou que possam afetar políticas públicas ou ainda criar despesas para qualquer ente federativo. O projeto também define que o tempo extra para análise nos tribunais, o chamado pedido de vista, deve ser coletivo e limitado a 6 meses. De acordo com o relator da PEC, senador Espiridião Amin, as decisões monocráticas de ministros do Supremo devem ser submetidas ao Legislativo. Nós temos o maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal como colegiado. Nós não podemos ser regidos juridicamente por decisões monocráticas e por pedidos de vista infindos. Ou seja, decisão monocrática emergencial tem que ser submetida ao plenário num tempo tão rápido quanto a sua situação peculiar determine. E pedidos de vista não podem ter caráter de elaborar ou aprovar uma lei sem votos. Também tem que ser uma providência tomada num prazo moralmente correto e oportuno para a sociedade brasileira. O texto, que estava engavetado desde 2021, agora será encaminhado para a deliberação do plenário da Casa. Se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. Carlo Cauti, está aí mais uma reação do Congresso, diante dos abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, agora com essa proposta, com essa PEC, proposta de emenda à Constituição, para reduzir, para limitar as decisões monocráticas, aquelas canetadas dadas por um único ministro do Supremo, e para valorizar as decisões do colegiado, que são dadas por todos os ministros. Pois é, Paula, usando as palavras do próprio Gilmar Mendes, a gente sonha o quê? Sonha numa corte constitucional europeia, uma corte constitucional de um país normal. Uma corte constitucional onde os ministros, os juízes, eles não se manifestam no Twitter. Porque um juiz de uma corte na França, ou na Alemanha, ou na Itália, ou na Espanha, não usa Twitter para falar toda hora. Ele se manifesta, no máximo, nos autos. Nas cortes constitucionais lá fora, os juízes não fazem festas de arromba para algo que deveria ser meramente protocolar e meramente formal, ou seja, a assumir a presidência de uma corte. Não convidam 1.200 pessoas para uma festa, não chamam para cantar uma cantora, por quanto possa ser apreciável. A música da Maria Bethânia não é aquele o papel, não falta sobriedade nesse tipo de atuação, e isso, obviamente, não é cônsono a uma Corte Suprema. Mas também os ministros não se manifestam em atividades, como o Augusto estava falando, em momentos político-partidários, em reuniões políticos partidárias. Lembramos o Lewandowski falando num evento do MST, ou o próprio Barroso, no famoso inesquecível, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo. Então, temos evidentemente uma série de problemas que a Corte Suprema Brasileira está apresentando e, finalmente, o Legislativo acordou. Foram instaladas as trincheiras na Praça dos Três Poderes, porque o Legislativo disse já basta, não chega aos abusos do Supremo. E a única vez que eu me lembro que isso aconteceu, Paula, foi durante a época do impeachment da Dilma, quando o então presidente do Senado Federal, que era o Renan Calheiros, ele tinha sofrido uma decisão do Supremo que o obrigava a deixar a presidência do Senado, se não me engano, e simplesmente ele se recusou a receber o emissário,
judiciário, né, ou a notificação no Supremo, e mandou de volta para atravessar novamente a Praça dos Três Poderes. Quiçá que a gente tenha que aprender lições de democracia do Renan Calheiros, né, que ele explique qual que é o conceito verdadeiro de independência e autonomia dos três poderes. Mas, dito isso, também temos um problema ligado ao medo que os ministros começam a ter de perder não apenas o poder, mas muitas vezes o cargo também. Se for aprovada uma PEC que impõe o limite máximo de permanência no Supremo, como acontece em todos os países civilizados, na Europa, por exemplo, na Corte Suprema da França são 9 anos, na Espanha também são 9 anos, na Itália, se não me engano, também são 9 anos, na Alemanha, que é um país federativo também, como o Brasil, são 12 anos. Então, nenhum país da Europa tem um tempo infinito, tem até a morte, né, do ministro, ou eventualmente a aposentadoria compulsória, né, da idade, né, do ministro. Então, é um sinal é um marco civilizatório isso, não é nenhum tipo de retrocesso ou tentativa de avançar contra o poder judiciário. Mas também a questão da decisão, finalmente da decisão do Legislativo de pegar aquilo que é dele, ou seja, o papel de ser ou quem modifica a Constituição, porque não é o Supremo que modifica a Constituição, é o Legislativo que faz uma PEC e o Supremo deve aplicar aquela PEC. Já vimos isso acontecendo em casos, às vezes até grotescos, como o caso da PEC da vaquejada, e por que não agora, em casos muito mais graves, de PECs que são necessárias para simplesmente restabelecer a ordem no Brasil e o normal Estado de Direito. Então, aleluia, finalmente o Legislativo acordou e torcemos que essas trincheiras não sejam desmontadas tão cedo e que, de fato, se termine com esses abusos e absurdos que estão acontecendo há muito tempo aqui no Brasil. Cris, bem-vinda aí mais essa PEC para limitar, né, as decisões monocráticas, aquelas que são dadas por um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa PEC foi apresentada, então, pelo senador Oriovisto Guimarães, tem o senador Esperidião Amin como relator, né? E aqui trago algumas medidas dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição, que proíbe, né, que decisões tomadas por um único juiz, um único ministro, né, que suspendam, por exemplo, atos do presidente da República, presidente da Câmara e também do presidente do Senado, algo que nós já vimos no passado, né, Cris? Exatamente, tá fazendo o que todos nós desejamos, né, impedindo que um único ministro nomeado por um presidente da República decida mudar o que os representantes de 200 milhões de brasileiros decidiram com bastante debate no parlamento, onde devem ser discutidas as grandes mudanças do país. Então, é muito bem-vinda essa PEC, e eu falo sem medo nenhum aqui, apesar de já ter jornalista militante da imprensa, Paula, chamando no Twitter de reaças idiotas espalhados pela imprensa, estão defendendo a ideia de mudanças no STF. Isso aqui quem escreveu foi Reinaldo Azevedo, que por acaso escreveu O País dos Petralhas, né, um livro que relata os absurdos da época do Mensalão, e sabe-se lá porque hoje é um dos maiores lulistas da imprensa. Olha, eu queria avisar que eu acabei de descobrir, por acaso, que está rolando um trending aqui no Twitter, estão fazendo um tuitaço bem padrão, milícias digitais do PT, com o nome Golpistas Atacam o STF. E olha os posts virulentos que estão divulgando, xingando Rodrigo Pacheco, xingando Arthur Lira, xingando os parlamentares que estão envolvidos nessas propostas de mudança aí contra o STF. A gente está colocando alguns na tela agora. Tem alguns outros aqui que que eu vi agora há pouco, que insinuam que o golpe do 8 de janeiro continua em curso, ainda não terminou. Alô, os terroristas estão às soltas e coisa desse nível. Então, esse é o nível de gente que faz parte, provavelmente, daqueles 30 mil hackers do bem que o Lula anunciou aos quatro ventos, que ele formaria com dinheiro público 30 mil hackers do bem. Ou o Janones, no período de campanha, disse abertamente em lives que ia ensinar as técnicas dele, que a gente espalha mesmo mentiras por aí, a gente ataca o adversário, e antes que eles consigam se dar conta do que está acontecendo, o negócio já viralizou na internet. Então é com esse nível de gente agora que o Congresso começa a lidar. Não podem ver o Congresso atuando, representando os interesses do povo,
que disparam agora uma campanha de ódio, né? Acionam o gabinete de ódio, para usar os termos que eles gostam, acionam o gabinete de ódio lulista e as milícias digitais lulistas para defender os cupinchas do Lula que estão lá no STF aparelhado. Impressionante a reação imediata de quem não quer justiça, não quer melhora na justiça, só quer projeto de vingança e de perseguição sendo implantado no Brasil. Augusto? Sugiro que esse pessoal convoque uma manifestação de apoio ao Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso para ver se eles juntam gente. Simples assim. O que não falta a um parlamentar é instinto de sobrevivência eleitoral. Eles estão agindo agora dessa forma porque sabem que o povo pensa assim. Então essa turma devia se manifestar aí nas ruas. Né? Vamos ver a popularidade, né, da corte que estamos atacando, que o Congresso ameaça. Então, eles é que ameaçam o Brasil. Acho que o Congresso também deve aproveitar essa onda e encontrar formas de punir duramente partidos nanicos que sistematicamente, a cada votação perdida, perdem todas no Congresso, vão e recorrem ao Supremo, coisa que fazia diariamente o Randolph Rodrigues, diariamente. Então, tem que haver um limite. O Congresso delibera, aí o sujeito vai e recorre ao Supremo. Então é deputado por quê? É senador por quê? Lá não consegue nada. Vai tentar ali no tapetão, do outro lado da Praça dos Três Poderes, não vale. Não vale. É bom que o Congresso vá por esse caminho. Está se reencontrando, né, com a representação do povo que eles devem ter. Aliás, eu errei o horário, queria só aproveitar para corrigir. A votação termina, como se sabe, às 5 horas, né, 17 horas. E não... Em poucos estados é diferente por causa do fuso. E não 18, como eu mencionei no meu comentário.